Se você é um rabino ortodoxo, um cabalista avançado, um Baal Shem, esse vídeo sem dúvida será o pior sobre Cabala do YouTube. Compartilharei o meu entendimento sobre a árvore da vida e caso você seja esse rabino ultra advanced, o que eu disser ou você já sabe ou você não irá concordar. Caso contrário, tenho certeza que você irá tirar um bom proveito com esse vídeo. Quando comecei meus estudos esotéricos mais profundos, quando realmente comecei a mergulhar de cabeça nesse mundo, comecei a formular as minhas próprias teorias e pensamentos. Eu sempre fui pagão e com um grande amor por deuses de vários panteões, e comecei a refletir sobre o fato de que a maioria das culturas possui uma deusa do amor, um deus da guerra, um deus do trovão. Em inglês, Thursday faz referência a Thunor, a versão anglo-saxã de Thor, mas em espanhol é Jueves, que vem do latim Dies Iovis, que é o dia de Júpiter. Thor, Zeus, Perun, Taranis são todos deuses do trovão em diferentes culturas. Longe de querer afirmar que são os mesmos deuses, pois existem vários elementos únicos entre eles, mas comecei a tentar agrupá-los, tentar estabelecer uma relação planetária entre eles. Tentei fazer algumas tabelas, gráficos comparativos. O que eu não sabia é que isso já existia e se chama Árvore da Vida. Composta por 10 esferas e uma não-esfera e 22 caminhos, descobri estudando os textos do Deldébio que essa estrutura poderia se relacionar tanto com a mitologia grega quanto com Star Wars e que seria possível encaixar na Kabbalah assuntos extremamente espirituais como também terrenos ou até banais. A origem da Cabala é do misticismo judaico e todos sabem disso, mas não foi concebida de forma isolada. Oficialmente surgiu, de fato, no século XII ou XIII, na Espanha, ou seja, onde hoje é a Espanha e Portugal. Nessa época, a Península Ibérica era um verdadeiro caldeirão de diversas influências. Cristãos, judeus e muçulmanos conviviam de forma complicada, às vezes de maneira bastante conflituosa e exaltada, às vezes de forma harmônica e sincrética, e justamente na Península Ibérica e essa fusão de culturas que deu origem a grimórios importantes de magia, e na Idade Média todos que queriam realmente aprender magia viajavam para lá, especialmente em Salamanca e sua famosa universidade. E é nesse contexto que a Kabbalah surge. Alguns dizem que foi baseado em um sistema da Grécia Antiga, que teria algum entendimento pagão ocultado pela temática inegavelmente abraâmica, expressa nas esferas e caminhos. A tradição judaica geralmente coloca essa origem como muito mais antiga, que seria um conhecimento que foi passado diretamente a Adão no início dos tempos. Mas seja como for, sem dúvida é possível dizer que não é uma criação isolada. Por mais que tenha permanecido como um conhecimento secreto e esotérico judaico, na Renascença, especialmente pelo interesse de Giovanni Pico della Mirandola e Marsilio Ficino, a Kabbalah foi misturada com a filosofia hermética que estava na moda, e também com um contexto cristão. Posteriormente, todas as ordens iniciáticas, seja Golden Dawn como ordens telêmicas, utilizavam a Kabbalah de forma teórica e prática, no caso, a Kabbalah hermética. Podemos dizer então que existem 3 principais Kabbalas: a Kabbalah judaica, a cristã e a hermética. Nem sempre, mas muitas vezes, é possível identificar o tipo de Kabbalah pela grafia da própria palavra, com que Kabbalah costuma ser justamente a judaica. Com C, Kabbalah costuma se referir à Kabbalah cristã. E com K, Kabbalah, costuma indicar que se trata da hermética. Nem sempre, lembre-se. Eu admito que eu só tive contato com a Kabbalah hermética, pois foi a que mais me despertou interesse até então. Na estrutura conhecida como Árvore da Vida, como disse anteriormente, existem 10 esferas e 22 caminhos. Muitas vezes é representada com uma cobra entrelaçada, ou com um raio. O raio possui como um dos significados as emanações e a trajetória da coroa até o reino, ou seja,
a esfera número 1 até a esfera número 10. Tudo que existe e se concretiza no plano material, na Terra, no reino, a 10ª esfera, surge como uma inspiração divina no 1, e como um raio, obrigatoriamente precisa passar pelos diferentes significados das demais Sefirot, que é como essas esferas são chamadas. O caminho da serpente é justamente o contrário, é visto como um caminho do adepto para a iluminação, da terra, do plano material até a iluminação. Há um debate sobre até onde é possível realmente chegar nessa escalada da árvore da vida. Binah, que como veremos representa o planeta Saturno, sempre impôs, de acordo com o conhecimento mágico tradicional, a barreira, o limite, o tempo. Um dos principais objetivos é o contato com um sagrado anjo guardião e descobrir o seu propósito, sua verdadeira vontade, que pode estar representado pela beleza, o sol, Tiferet. Algo interessante é que essa subida, a escalada da árvore, está representada nos diversos graus de diversas ordens herméticas, em que o neófito representa a esfera 10, Zelator a 9, Prácticos a 8 e etc. Outra questão interessante é a parte da numerologia. Como o 0 não significa nada, o 10 é na realidade 1. Bom, sobre as esferas e os deuses. A 10ª esfera é Malkut, que significa reino, e representa a terra, o plano material, o que é manifesto. Recebe emanações de todas as esferas, mas nada emana. Os deuses correspondentes a essa esfera geralmente são deuses da terra, da natureza. Por exemplo, a Mãe Natureza, Gaia, Omulu, Inanna, Nertus, Danu. A 9ª esfera é Yesod, significa fundamento, e representa a lua, a intuição, o inconsciente, o mistério. É a esfera que purifica as emanações das outras esferas, misturando-as antes de desaguar em Malkut. Os deuses correspondentes frequentemente são deusas lunares, tal como Isis, Iemanjá, Diana, Ceridwen. A 8ª esfera é Hod, o esplendor, e representa Mercúrio, a parte racional, símbolos e códigos, o intelecto. Os deuses correspondentes geralmente são escribas, poetas, mensageiros, como Hermes, Thoth, Exu, Bragi, Ogma. A 7ª esfera é Netzach, vitória, e representa Vênus, a parte emocional, sentimentos, instintos, o amor. Os deuses correspondentes frequentemente são as deusas do amor, como Afrodite, Oxum, Freya, Hathor, Frigga. A 6ª esfera é Tiferet, beleza, e representa o sol, a harmonia, o equilíbrio entre as esferas, o centro da árvore, a iluminação, o Cristo. Os deuses são os solares, tal como Osíris, Balder, Apolo, Mitra, Oxalá, Krishna. A 5ª esfera é Geburah, o julgamento, e representa Marte, a severidade, os sacrifícios, a espada que corta o que não é necessário, a energia dinâmica. Seus deuses são os da guerra, tal como Ares, Ogum, Horus, Kali, Thor, talvez. A 4ª esfera é Chesed, misericórdia, e representa Júpiter, a expansão, a caridade, generosidade, compaixão, planejamento. Seus deuses frequentemente são reis, chefes de panteões, ou ligados à abundância, como Odin, Zeus, Oxóssi, Júpiter. A 3ª esfera é Binah, entendimento, e representa Saturno, a restrição, a grande mãe, a esfera que define a forma, o limite e o tempo. Os deuses muitas vezes representam a justiça, como Tyr, Egunitá, Xangô, Saturno, Maat. É interessante pensar em Binah e Saturno como limite e com o número 3, justamente porque só é possível construir uma figura, uma forma, a partir de 3 pontos. Então, um limite que permite essa manifestação. Não à toa que na magia cerimonial é usado um triângulo de manifestação. A 2ª esfera é Chokhmah, a sabedoria, e representa Urano na astrologia moderna
e as estrelas fixas na cosmovisão tradicional. É o grande Pai, expansivo, positivo, os infinitos universos e possibilidades. Representa o deus Urano, o caos, Logunã, Inhaçã, Adão, o primeiro homem para os abraâmicos. A primeira esfera é Keter, coroa, e é a inteligência admirável, o Uno, a glória primordial. Associada às vezes com Netuno na astrologia moderna, o que eu não concordo muito, e, sendo o indivisível, o segredo dos segredos, que nenhum ser criado pode alcançar, é a gênese de todas as emanações. E por fim a esfera que não é esfera, que é Da'at, o conhecimento, o abismo que serve como um portal para a árvore da morte. É associada com Plutão na astrologia moderna e representa o desafio, a fusão das 10 esferas. Seus deuses estão relacionados à morte, como o Thanatos, o ceifador sinistro ou Dona Morte, Nanã, o lobo Fenrir. Além de deuses dos mais diversos panteões, a numerologia e a estrutura iniciática, um estudo da Kabbalah nos permite também aprender o tarô de uma forma muito profunda. O melhor livro em língua portuguesa sobre o assunto Kabbalah hermética, sem dúvida, é Kabbalah Hermética, do Del Débio, que apoiei com muito orgulho na sua primeira edição. Outros clássicos incluem a Kabbalah Mística, de John Fortune, e um ótimo livro também é Kabbalah, do Scholem, que é focado em um entendimento mais histórico e tradicional. O link dos livros está na descrição do vídeo. Voltando ao tarô, os números de 1 a 10 das esferas da árvore da vida representam os arcanos menores, ou seja, Keter representa os ases dos 4 naipes, Chokhmah, o 2 de copas, espadas, etc., e assim por diante. Além disso, Malkuth, além de representar os 10, também representa os valetes, Tiferet, os cavaleiros, Binah, as rainhas, e Chokhmah, os reis. Mas o mais legal vem agora. Os caminhos da árvore são os arcanos maiores do tarô. Essa correlação é interessante, pois ajuda a quem já sabe Kabbalah ser um bom tarólogo, e também ajuda o tarólogo a entender a Kabbalah e se aperfeiçoar no próprio tarô. Não só isso, mas pelo menos para mim é mais fácil associar um caminho com a carta de tarô do que uma letra do alfabeto hebraico, que para mim é mais difícil. Então o primeiro caminho, por exemplo, é representado pela letra Aleph, uma letra sem som, que representa o ar, o sopro divino. No tarô, essa letra é a carta do louco, que assim como Aleph não tem som, a carta do louco também não tem número, ela é o 0. Então é tanto o começo quanto o fim. E como carta representa justamente esse sopro de se lançar na vida, ou algo que vaga sem um rumo certo. O segundo caminho é Beth, cuja letra significa literalmente casa, mas que simboliza a inteligência transparente, a compreensão da verdade, diferenciar o real do irreal, a consciência do iluminado, e no tarô é justamente o primeiro arcano oficial, o mago, o número 1. Com o símbolo do infinito acima e armado com os símbolos dos 4 elementos, representa justamente o controle do mago sobre os planos material, emocional, mental e espiritual, graças a essa consciência elevada. E assim vai. Posteriormente, a maior parte das tradições esotéricas tentou encaixar os seus próprios conhecimentos na árvore da vida, que se tornou uma espécie de forma, molde. Dessa maneira, temos associações da árvore da vida com as runas nórdicas, ao invés do alfabeto hebraico, ou orixás e conceitos umbandistas ao invés das esferas. E alguns irão adorar essas correlações da árvore da vida com outras coisas, como filmes, a própria jornada do herói, enquanto outros vão detestar, justamente quando algumas correlações parecem extremamente forçadas ou feitas apenas para se validar como algo sério, pois alguns círculos ocultos colocam a árvore da vida como uma espécie de controle de qualidade, como algo que vai definir se tal tradição é válida ou não, o que eu acho uma bobagem e faz com que tentem adequar algumas coisas para Kabbalah de forma excessiva ou talvez até mesmo artificial.
Outro ponto são os cabalistas tradicionais judaicos, que vão considerar a maior parte do que apresentei no vídeo como heresia, entre aspas, como algo que não existe, não deveria existir dentro da Cabala, apenas as esferas e o entendimento do alfabeto hebraico. A minha opinião é que se você estudar ao menos um pouco de Cabalá, mesmo sem ter muito interesse em coisas judaicas, como eu também não tenho muito, você irá ter um conhecimento mais profundo dos deuses, do tarô, da numerologia, da astrologia, visto que ao longo da história esse conhecimento se misturou com a magia, com o hermetismo, com o platonismo, de uma maneira muito interessante, e que se conseguir aplicar esses conhecimentos, sem dúvidas vai ficar rico, forte e bonito.